Vamos lá falar de um conteúdo que vocês gostam sobre produção de conteúdo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o meu sistema de produção de conteúdo, vou mostrar para vocês qual é a minha estratégia no meu perfil, mostrar exatamente como que ele funciona. Então deixa eu abrir aqui meu perfil e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos lá. Qual é a grande sacada aqui, tá? Eu já perdi muito tempo produzindo conteúdo para tentar vender os serviços da minha agência antes de maneira muito ineficiente. Até que eu descobri isso aqui, tá? Então, qual é o principal princípio que existe hoje dentro da minha produção de conteúdo? Antes, como eram os conteúdos que eu trazia no meu Instagram? Eu tinha um objetivo. Eu queria ensinar algo de valor. Beleza? Então, olhando aqui, por exemplo, o meu feed, como era antigamente, a gente vai ver, certo? Calma aí que eu tenho que rolar um pouco para baixo. A gente vai ver que eu tinha muitos posts, beleza? Em que eu estava ensinando, tentando ensinar algo para ajudar as pessoas. Por exemplo, aqui. Esse aqui é um vídeo em que eu mostro a estratégia do inimigo comum. Qual era a grande sacada aqui deles? Eram conteúdos extremamente bonitos, beleza? Aqui eu estou falando sobre os mais diversos temas, desde temas mais relacionados ao business, a vender mais, estratégia de vendas, a marketing e tudo mais. Então aqui, essa fase, por exemplo, meu conteúdo estava bonito, as pessoas gostavam. Se vocês verem aqui, ó, o engajamento é um engajamento interessante. Aqui esse vídeo aqui, ó, 59 comentários, mas qual era o problema? Eu não fazia venda. Por quê? Porque eu estava tentando ensinar marketing para as pessoas. Até que, um belo dia, conversando com outras metodologias, absorvendo outras metodologias, eu me dei conta de uma coisa. Será que o meu cliente quer aprender? Cliente quer aprender? E aí, parando, certo? Para analisar os clientes que compravam de mim, eu comecei a perceber o seguinte fenômeno. As pessoas que pagavam pelo meu serviço, elas não estavam no meu perfil para poder ficar aprendendo comigo. Quer dizer, de relance aprendiam. Mas não era por esse principal objetivo, não era assim dessa maneira que elas me conheciam. Elas me conheciam de que maneira? Elas me conheciam porque quando eu mostrava que eu tinha capacidade de resolver um problema. Então, nessa época, eu só vendia, por exemplo, via indicação, mesmo produzindo conteúdo que já tem alguns anos. Por quê? Porque o meu conteúdo ele tinha um caráter muito educativo. Só que para pensar o seguinte. E aí é um ponto que eu sempre costumo falar. Existem dois tipos de pessoas nas redes sociais. Tá? As que têm mais tempo do que dinheiro. E as pessoas que têm mais dinheiro do que tempo. Esse era o perfil que eu identifiquei dentro do padrão dos meus clientes, tá? Então, o cliente que me contratava, acima de tudo, ele me contratava por um objetivo. Só o momento que a câmera travou. Voltou. Ele me contratava por um objetivo. Ele me contratava porque ele falava assim, ó, Daniel, eu não tenho tempo para cuidar do marketing do meu negócio, eu preciso de uma equipe que cuide disso para mim. Toma aí, faz. Então, o que estava acontecendo aqui? Esse cara aqui, que era o que tinha que me pagar, ele não é acessado pela produção de conteúdo genérica comum. Até porque ele não está no Instagram para poder aprender. Ele aprende com quem? Ele aprende com os mentores dele. Ele aprende com outros empresários. Mas esse carinha aqui era o meu foco da minha produção de conteúdo. Esse carinha aqui, ele adora consumir um conteúdo gratuito. Então ele adora dicas, ele adora conteúdos que são educativos. Por quê? Porque ele não tem como te pagar. Então tudo aquilo que tu desenvolver de maneira gratuita para ele, ele vai gostar. Beleza? E aí essa que era a grande problemática da minha produção de conteúdo. Eu só atraía pessoas que, para poder pagar R$100 numa consultoria minha, sofriam. Até que eu entendi isso aqui.
E aí o meu perfil começou a virar uma chave. Deixa eu apagar isso aqui que eu tava fazendo alguns posts pro meu perfil aqui. Beleza? Então a chave começou a virar dentro do meu perfil quando eu entendi que se eu queria vender o meu serviço... E aí, gente, vender serviço é vender tempo. Se o que eu queria fazer era vender meu tempo para uma outra pessoa, vender serviço é mais fácil do que tudo. Eu não precisava ficar educando as pessoas. Eu só precisava arranjar uma pessoa que tinha aquilo que eu tinha a oferecer. Que era justamente o quê? Que era justamente o tempo. Então, a minha produção de conteúdo saiu disso aqui. Muito conteúdo educativo. Beleza? Engajado, porém educativo. Até isso aqui. Beleza? Que são conteúdos em que eu faço o quê? Quais são as principais características desses conteúdos que eu produzo no meu perfil? São conteúdos que eu documento resultados. Então, eu documento cases. Ah, Daniel, mas eu não tenho cases. Acontece isso muito com profissionais do digital. Então, corra atrás. Ali no início de 2023, eu comecei a construir um portfólio de cases, tá? Então eu comecei a fazer vários trabalhos com o objetivo de construir cases, certo? Clientes que iam virar resultado para mim e que por causa disso eu ia conseguir documentar o resultado deles e construir o meu marketing. Então eu estou documentando esses cases aqui. Então eu estou fazendo mais o quê? Eu estou tocando na ferida dos meus clientes. Ferida deles. Eu estou gerando valor. Eu estou com conteúdo útil. E esse também é um conteúdo extremamente direcionado para o público que eu quero atingir. Veja, eu não quero falar com todo mundo. Eu quero falar somente com pessoas que têm dificuldades em vender serviços. Beleza? Serviços. Então foi essa estrutura aqui que eu resolvi trazer para dentro do meu perfil. Quando eu comecei a trazer isso, o que começou a acontecer? As pessoas que chegavam no meu perfil já estavam alinhadas com essa perspectiva de, certo, que eu não estou ali para poder ensinar para elas. Então, aconteceu que começou a chegar um tipo de lead dentro do meu perfil que tem um nível de qualificação muito maior. Porque não é o tipo de pessoa que está ali para poder aprender. É o tipo de pessoa que tem um problema, que quer resolver aquele problema rápido e por isso ela conta com a minha ajuda, tá? E aí, a partir disso, ela vai lá e ela contrata meus serviços, minha consultoria. Então essa foi a grande primeira mudança dentro da minha produção de conteúdo. Eu parei de ensinar e comecei a documentar. Quando eu comecei a fazer isso, o tipo de cliente que eu comecei a atrair mudou. Eu comecei a atrair pessoas que tinham perfis similares aos dos meus cases. E aí, consequentemente, né, a coisa foi começando a dar certo. Então aqui a gente tem alguns posts dentro do perfil, já faz algum tempo que eu fiz essa mudança dentro do meu posicionamento. Tá? E aqui o que eu estou fazendo? Ó, eu estou documentando vários cases. Quebrando objeções. Mostrando o resultado deles. Beleza? Então aqui, esse aqui é o do Marinho, por exemplo. Esse aqui foi um dos que trouxe mais seguidores qualificados para dentro do meu perfil. Tá? Esse conteúdo aqui, em 24 horas, ele me gerou R$5.000 em vendas, depois que eu comecei a distribuir ele dentro aqui da minha produção de conteúdo. Tá? Então, qual é a grande sacada aqui da produção de conteúdo de alguém que vende um serviço? A gente produz conteúdo não para ser visto, tá? Como influencers. Não para ser visto como a gente não produz conteúdo para ser visto como blogueiros. A gente produz conteúdo, eu produzo conteúdo para ser visto como um especialista. Porque qual é a grande sacada? Especialistas não dependem de algoritmo. Especialistas não dependem de engajamento.
Um especialista, ele depende, acima de tudo, do quê? Da sua autoridade. Ponto. Quando um especialista passa o preço, ninguém questiona. Porque ele demonstra ter competência para resolver um problema. E eu, como prestador de serviço, eu como consultor, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero isso aqui. Produzindo dessa maneira, aí sim eu consigo, de fato, certo? A me tornar independente de tudo isso aqui com um sistema que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, a minha produção de conteúdo, tudo que eu faço é para mostrar que eu tenho especialidade em resolver algo. Pensem sempre o seguinte: quem é que cobra mais caro? O clínico geral ou o cirurgião? Você machucou seu pé. Quem cobra mais? Quem vai conseguir? Você vai procurar quem para resolver o teu problema? O ortopedista ou o clínico geral? Quem vai cobrar mais caro? É óbvio que o ortopedista ele vai cobrar mais caro. Por quê? Porque ele é especialista dentro daquilo ali. Então, se você quer vender serviços, você não precisa ter aquele tipo de produção de conteúdo que tu fica ensinando para as pessoas. Por quê? Aqui é a outra sacada. Quem pode te pagar pode te pagar, não quer aprender. Essa é uma característica, certo? Das pessoas, dos empresários, das pessoas que têm dinheiro. Porque elas entendem que o tempo dela é tão valioso, que é melhor elas investirem o tempo delas na zona de gênio delas, naquilo que elas são boas, delegar o restante contratando outras pessoas, ao invés de ficar tentando resolver aquele problema ali sozinho. E com esse tempo que elas ganham contratando uma pessoa para resolver aquela dor de cabeça delas, elas vão lá e elas fazem mais dinheiro. Então é matemático. O dinheiro delas vale muito mais, o tempo delas vale muito mais do que o dinheiro que ela investe, certo? Contratando você. Essa que é a grande sacada. Esse é o melhor público que existe. Porque eles não estão ligando para o preço. Eles estão ligando para o quê? Você resolve o meu problema? Essa é a grande sacada por trás, tá? De todos os meus clientes que vocês veem eu postando, que fazem vendas de 2, 3, 4, 5 mil reais, 10 mil reais, como quer que seja, tá? É um cliente que tem um problema grande e um problema urgente. E aí essa pessoa consegue resolver. Então, beleza. Comecei a produzir conteúdo como um especialista. Como que fica aqui, tá? A produção de conteúdo no meu perfil. Então aqui tem o meu perfil, minha bio, quem vende pacote de supermercado, blá blá blá. E aqui eu tenho os posts, tá? Qual é a grande sacada, Daniel? Porque eu me importo muito pouco com o engajamento, sendo sincero com vocês. Porque quando eu estou construindo um perfil de especialista, certo? O meu sistema de tráfego funciona da seguinte forma. Cada uma dessas postagens aqui eu distribuo. Quando eu distribuo essas postagens, certo? Pessoas qualificadas aqui entram dentro do meu perfil. Se esse post aqui não deu bom, o engajamento não deu bom, não importa. Porque o que eu construo é um sistema. A prova de engajamento. Em que eu estou mostrando a minha autoridade, a minha especialidade o tempo todo. E aí, esse post pode até não ter engajado, mas essas pessoas entram aqui no meu perfil, aí elas vêm cá, visitam, por exemplo, esse post, que é um post que elas se identificam. E aí elas visitam esse post. E aí elas vêm aqui, ó, por exemplo, num destaque meu, e gostam de algo que elas veem, aí elas entram em contato comigo. Então essa que é a grande sacada aqui. Eu não me importo muito com o engajamento, porque tudo que eu faço, basicamente, eu jogo no tráfego. Por quê? Gente, isso aqui é básico, tá? Depender do orgânico é a maior burrice que você pode fazer no teu negócio. Eu passei 3 anos produzindo conteúdo falando com as paredes. Por quê? Porque eu ficava esperando, certo? Que o meu conteúdo orgânico entregasse. Eu tinha pena de investir 20, 30 reais dentro de uma postagem aqui no meu Instagram. Beleza? Só que isso me fez perder muitos anos. Anos esse que eu poderia ter encurtado se eu tivesse investindo 20, 30 reais por dia.
R$ 50 por dia que fosse, seria muito mais barato do que o tempo que eu perdi levando os meus posts para outras pessoas. Assim, quando eu pago o Instagram, eu não dependo que o meu orgânico entregue. Eu só dependo que esse post aqui alcance meu público e ele reverta em quê? No seguidor qualificado. Isso aqui é o principal ponto aqui, tá? Do meu tráfego que em 80% é voltado para distribuição do meu conteúdo. Só isso. Então eu produzo conteúdo no final lá, ó. Me segue e me manda a palavra X. Se esse meu conteúdo está trazendo seguidor qualificado, e aí o mercado vai te falar sobre trazer seguidor qualificado a um custo menor, certo? A um custo menor que R$ 2. Mas a verdade é que isso aqui não importa. Eu topo até pagar mais caro, desde que seja um seguidor bom. Se for seguidor bom, aquele conteúdo me trouxe seguidor bom, aí sim, aí é tranquilo. Eu topo pagar o valor que for necessário. E aí, depois eu plugo, certo? Algumas peças de anúncio em que eu converso com esses seguidores. Assim, enquanto a minha concorrência está desesperada pelo orgânico, ou até mesmo faz esse trabalho aqui de distribuição de um post e espera vender com ele, eu tenho uma máquina que trabalha para mim. Porque eu produzo conteúdo mostrando minha especialidade, eu tenho aqui um perfil que é construído exalando a minha especialidade, os problemas que eu resolvo. As pessoas chegam no perfil e se identificam. Algumas de cara já chegam, já interagem, já compram, beleza. Algumas outras não. Essas outras que não, aí eu tenho todo um trabalho de uma régua de anúncios em que eu vou, certo, ganhando a confiança dessa pessoa, afinal de contas, né? Ninguém vai comprar de você no teu primeiro contato. E aí eu vou ganhando a confiança dessas pessoas até o momento que essas pessoas vêm, chegam aqui, por exemplo, no story meu, ou compram. Mas, enfim, se em algum momento elas interagiram com a minha produção de conteúdo, eu vou continuar aparecendo até que ela venha, ou me siga, ou compre algumas das minhas ofertas. Beleza? Então, uma vez que eu tenho montado essa estrutura aqui de um perfil de especialista, o meu trabalho se torna muito mais fácil. Só para vocês terem uma noção, hoje em dia, quando eu recebo uma indicação de um cliente via WhatsApp, eu mando que ele venha para o meu Instagram. Por quê? Porque o meu trabalho, o meu perfil, ele é como... Cada post aqui é como um mosaico, tá? É como se fosse literalmente um mosaico. Cada post eu estou resolvendo um problema do meu público. Eu estou comunicando em cima de um mecanismo, e aqui, para quem é dentro lá da minha consultoria, tem acesso ao meu curso, sabe exatamente como é que funciona esse sistema de construção das postagens, mostrando cada um dos pilares da metodologia, né, com a ferramenta que eu dei lá dentro. Então, cada um desses posts aqui do meu perfil, ele está mostrando um dos pilares da minha metodologia, do problema que eu resolvo. Então, quando as pessoas chegam aqui, elas vão ver no meu perfil, e isso meio que funciona como uma página de vendas. Eu não uso página de vendas, eu não gosto de usar páginas de vendas para serviço. Eu ainda vou fazer mais alguns testes, mas nos testes que eu fiz eu não gostei. Por quê? Porque a página de vendas ela leva uma pessoa para um outro ambiente, um ambiente que não é aqui dentro do meu Instagram. E essa pessoa pode se perder. Porque é meio que desconfortável do nada tu receber um redirecionamento para um link que vai abrir no teu navegador. Você sai do Instagram. Eu não acho muito confortável, eu particularmente não gosto. Então, o meu sistema funciona de maneira que o meu perfil é a minha página de vendas. Cada post, independente do engajamento, é uma peça que vai compondo o mosaico do meu perfil. E aí, quanto mais conteúdo eu produzo e mais o tempo passa, mais isso vai se alongando e eu gero o efeito de empilhamento dentro do meu perfil. E aí, como eu não faço reuniões de venda, certo? Eu tenho ferramentas que fazem quando alguém se interessa no meu trabalho, beleza? Quando alguém se interessa no meu trabalho, eu não preciso levar a pessoa para uma reunião e forçar forçar uma call de vendas. Eu mando para essas pessoas essas ferramentas que são amplificadores de autoridade, que são vídeos em que eu mostro como eu resolvo os problemas específicos do meu ICP, do meu público ideal. E aí, depois que essa pessoa entendeu como eu resolvo o problema dela, eu faço meus processos de oferta. Beleza? Então, qual é a grande sacada desse sistema de produção de conteúdo aqui? Muitas pessoas trabalham no Instagram na perspectiva, no modo venda, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que trabalha no Instagram assim. Faz um perfil. O modelo de marketing de muitos funciona da seguinte maneira. Tem ali o perfil, que tem uns conteúdos meio rasos. Blá, 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 falando as coisas bestinhas.
Aqui tem um link que leva para uma sessão estratégica. Aí, via de regra, esse cara aqui, ele vai ter um time comercial que vai fazer a reunião para ele, ou ele que faz. Então, esse aqui é um modelo que o cara não precisa produzir tanto conteúdo assim. Porque o foco dele está em produzir anúncios que vão levar as pessoas para essa sessão estratégica aqui. É um modelo de conversão baseado nas vendas. Dá certo? Dá certo. A taxa de conversão das sessões estratégicas geralmente são boas. Por quê? Porque é uma pessoa conversando com uma outra pessoa de um para um. E quando você tem a atenção de uma pessoa nesse nível, você consegue jogar todo um discurso de vendas e vender para essa pessoa, né? Só que qual é o problema? É cansativo, infla os teus custos, porque tu tem que ter uma equipe fazendo, se não for tu para fazer, certo? E cada vez mais as pessoas estão sofrendo com o quê? Com o no-show, que é o não comparecimento, que é o custo por lead também para essa sessão, afinal de contas todo mundo faz esse mesmo funil. E acontece muito dessas pessoas terem que empilharem muitos gatilhos para poder vender. Porque se a pessoa não fechar a venda aqui dentro da reunião, dificilmente ela vai fechar. Porque o resto do marketing do cara é uma porcaria. Mas o modelo dele é baseado na venda. Se vender, bom. Se não vender, na hora, dificilmente vai vender depois. O meu sistema, ele é um sistema baseado, tá, na construção de uma microautoridade. Então, acontece muito das pessoas, às vezes, me perguntarem como é que funcionam minhas ofertas, eu passo minhas ofertas, a pessoa, às vezes, não compra na hora, mas depois ela volta e compra. Por quê? Porque o meu anúncio de ouro, que eu trago a pessoa para o meu funil, não é um anúncio. Na verdade, é um anúncio que não vende. É o quê? O meu conteúdo, os meus conteúdos. O que é mais fácil? Você vê um anúncio de alguém falando: ei, você, compre agora meu produto, toque no botão abaixo e marque a sessão estratégica, ou entregar um conteúdo de valor de maneira despretensiosa. É óbvio que um conteúdo é muito mais palatável, você está gerando uma micro recompensa para aquela pessoa. E aí ela entra no meu sistema a partir do meu conteúdo. Então é assim que o meu custo por lead se torna muito mais barato. Porque o meu conteúdo é a moeda de diferenciação em contrapartida, beleza? Da galera que fica fazendo funil de sessão estratégica chamando diretamente lead frio para call. Porque eu entrego algo de valor aqui. E aí depois disso aí sim tem todo o meu sistema aqui, certo, de captação de clientes. Então é assim que funciona a minha perspectiva da minha produção de conteúdo. É uma produção de conteúdo específica voltada para resolver o problema de um público específico. Eu não quero ser reconhecido por muitos. Eu só quero atender alguns poucos, mas alguns poucos que são bons, que pagam rápido, que têm condição de pagar pelas minhas ofertas mais caras, que viram cases para mim, entende? Então, você não precisa querer vender para todo mundo, você só precisa vender para uma parcela de pessoas X. E aí você vai trazer as tuas ofertas específicas para essa galera. Esse modus operandi de produzir de conteúdo foi um modus operandi que se tornou o ideal para mim. Porque o meu perfil atualmente, eu até ganhei, né, um bom volume de seguidores recentemente. Eu já tô em 3.400. Outro dia eu postei que tava em 3.000. Deve ter umas 2 ou 3 semanas que eu postei que tava em 3.000. Esses 400 aqui, isso foi mais ou menos ao longo desse mês aí. Mas aqui a grande sacada é que aqui, ó, eu tenho um post aqui que eu falo como é que funciona a minha produção de conteúdo. E veja, são posts simples, tá? Eu tenho até meu designer na minha equipe, mas ó, esse aqui é um post feito no Twitter. Esse aqui é um post que também é feito no Twitter de maneira simples, beleza? Esse aqui é um post aqui meu designer fez, mas assim, ó, esse aqui é um post feito no Instagram, esse aqui é um post feito no Canva. São posts muito simples. O meu objetivo aqui não é chamar a atenção de alguém a partir da minha arte. É chamar a atenção de alguém a partir da minha competência. Trazer aqui o público que eu quero. Então, cada um desses posts, eu vou trazer um dos elementos, eu vou trazer vários cases, que eu acredito na minha metodologia. Quando o meu público ideal entra aqui, aí ele vê e fala, não, beleza, gostei do que esse cara aqui tem. E aí eu vou entrar interessado, tá, em comprar o acompanhamento dele. Beleza? Então, é assim que funciona a minha produção de conteúdo. Aí, Daniel, por que tu não tá nichado? Eu falo sempre, é importante que você tenha um nicho, apesar de você também ser o seu nicho. Eu não estou nichado porque meus cases são em várias áreas. Hoje, a Scala Fit é uma agência especializada em nutricionistas. Tá? Então, a gente faz a implementação para nutricionistas. Mas se vocês clicarem aqui, por exemplo, nos meus resultados, beleza? Vocês vão ver que eu tenho cases nos mais variados nichos que existem. Então, é por esse motivo e também por eu não gostar de só falar com um único público
que o meu perfil não é totalmente nichado. Eu falo com pessoas que vendem serviços e consultorias no geral. Eu tenho professores, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho, enfim, clínicas, eu tenho inúmeros personal trainers, inúmeros profissionais aqui distintos, beleza? Mas por quê? Porque meu case foi meu portfólio de cases foi construído dessa maneira. Então é assim que funciona a minha produção de conteúdo. Ela é simples, ela precisa ser objetiva para que eu consiga fazer numa frequência boa. E aí qual é o grande sacado aqui? Eu não preciso postar todo dia. Apesar de que é melhor postar todo dia do que não postar todo dia. É óbvio, né? Se você tiver que fazer... postar 3 vezes a cada 10 dias ou 10 vezes a cada 10 dias. Qual vai ser o resultado melhor? É óbvio que 10 vezes a cada 10 dias vai ser melhor. Mas acontece que nem todo prestador de serviço gosta de ficar produzindo um conteúdo todo dia. Eu mesmo, muitas vezes, eu não tenho tempo para poder fazer isso. Então, quando eu crio esse sistema aqui, a minha máquina trabalha para mim. Porque ainda que eu não tenha postado nada ontem, chegaram leads para mim. Porque eu criei essa base e aí depois eu pluguei todo o meu sistema de captação para que ele trabalhe para mim. Porque o trabalho mais difícil eu já fiz, que foi criar essa minha base aqui, beleza? Por ser visto também com esse meu posicionamento de micro-autoridade, de especialista, eu também tenho a oportunidade, certo, de vender não só serviços. E aí esse aqui é um tema para um outro vídeo. Mas eu não vendo só serviços. Eu tenho um outro nível de entrega, que são as minhas consultorias. Por quê? Porque eu consegui construir, certo, um posicionamento de alguém que tem uma especialidade num determinado assunto. Então as pessoas me pagam para que eu também direcione elas e diga o que elas têm que fazer. Então hoje, a minha agência, ela basicamente, eu vou dizer que 50% disso aqui, 50% disso aqui. Tá. Só que até mesmo os meus serviços, eles também têm as minhas consultorias dentro. Então tem a minha inteligência. Então é aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui. E eu falo isso no vídeo em que eu falo que de como aumentar o preço da sua hora. Eu falo justamente sobre esse ponto, sobre vender o seu cérebro. E essa é a grande sacada aqui, e é por isso que todo mundo deveria vender também consultorias. Então é assim que funciona, tá, o meu sistema de produção de conteúdo. Se você quer a minha ajuda para implementar esse sistema aí dentro da tua operação, me manda sistema de conteúdo lá no direct. Ou Daniel, assisti esse vídeo aqui ao final, quero tua ajuda a implementar esse sistema de conteúdo aqui na minha realidade também, quero entender como é que funciona o teu trabalho, a tua consultoria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Deixa teu joinha aqui, comenta aqui e me manda o print assistindo esse vídeo, pode me marcar lá no Instagram, beleza? Tamo junto, é nóis e vamos pra cima.